Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Como que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Tive um sumidinho aí, gente, a minha vida tá uma loucura esses dias, graças a Deus, é porque tô com um projeto aí, né, de um casamento para cantar, então foi muitas coisas, correria, pra banda ensaiar, vai começar os ensaios agora, mas montar a banda certinho. Então, por isso que eu dei aquela sumidinha básica, né? Mas hoje, já deixa sua curtida, inscreva no canal pra gente estar aqui seguindo nesse vídeo maravilhoso, que é um assunto que eu amo falar, né? Semana do Dia das Mães. A minha mãezinha tá na Itália, com a minha outra irmã. Então, esse ano vai ser o primeiro ano que eu não vou passar junto com a minha mãe, né? É uma mistura de sentimento, de saudade, de querer estar perto dela, porém, deixa eu dar o telefone aqui. Porém, gente, ela tá lá com a minha irmã, eu tô muito feliz que a minha irmã tá feliz de estar com ela lá, né? Tinha muito tempo que a minha irmã não passava o Dia das Mães com ela, então a gente tem que saber dividir também, né? E a tarefa de ser mãe, gente, é uma tarefa que não é fácil, mas é a tarefa que eu mais amo fazer e cumprir na minha vida. Eu tô aqui trabalhando no estúdio, deu um intervalinho aí, eu falei, vou gravar agora. Eu falo que eu nasci pra ser mãe, sabe? Eu sempre desejei ser mãe. Quando eu casei, eu falava pro meu esposo assim, a gente casou muito jovem. E eu falava pra ele que eu queria ser mãe logo, né? E ele também falava que tinha um desejo de ser pai logo. Então, assim, misturou os nossos desejos de ser pai e mãe pra poder ser logo. E a gente pensou assim, então vamos arrumar filha agora, vamos e tal. Gente, filha é uma responsabilidade muito grande, tá? Mas era um desejo muito grande no meu coração de ser mãe. E passei por muitas coisas que não foram fáceis na minha vida, né? Eu nunca, na minha vida, quando eu mais o meu esposo planejava a nossa vida, que nós falávamos, nós vamos ter filhos e nós vai ter os nomes assim, 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 nós planejava o quarto. Era um sonho que a gente nunca planejava primeiro assim, mas nosso primeiro filho a gente vai ter ele e a gente vai enterrar ele, né? Isso não estava no meu projeto. E eu engravidei, tive um aborto, né, espontâneo, eu nem sabia que eu estava grávida, e quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já estava perdendo. Aí passaram alguns meses, tive que esperar para poder tentar uma nova gravidez. Nova não, gente, na verdade, eu nem sabia que eu estava grávida, porque quando eu engravidei, eu estava na troca de remédio, né? Eu tive um problema muito sério com anticoncepcional. Nessas trocas de remédio eu engravidei, sem saber que eu estava grávida. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já estava perdendo, porque eu nem sabia. E aí, sim, quando passou um ano, eu parei de tomar os medicamentos. Assim, eu passava muito mal com medicamento, com anticoncepcional. Foi uma fase difícil. Falei, não, Luciana, vamos arrumar agora, e a gente, arrumamos o Matheus, né? Tivemos o Matheus e foi a parte mais difícil que eu falo da minha vida, né? Porque, é igual eu falei pra vocês, eu nunca esperei, assim, esse momento de um sonho virar um pesadelo na minha vida, né? O sonho de ser mãe, o sonho de dar o primeiro banhozinho, o sonho de pegar no colo, amamentar, virou um pesadelo na minha vida, na vida do Luciano. O Matheus nasceu com um problema renal, né, que a gente não sabia. Durante a gravidez eu não fiquei sabendo, fui saber depois que ele nasceu. Ele nasceu sem um rim, né, e o único rim que ele tinha funcionava, né, tanto que ele nasceu, ele fez xixi, ele funcionava normalmente, só que começou a ter problemas após o nascimento dele. E, resumindo, o rim paralisou, ele não aguentou e ele teve uma parada, ele teve 3 paradas, na terceira o coração não aguentou e ele veio a falecer.
Então, assim, aquilo que era um sonho virou um pesadelo na minha vida, gente. Foi uma fase, assim, que... Ai, gente, espera só um pouco. Tive que parar de gravar. Não dei conta de gravar, agora eu vou continuar. Foi uma fase que foi muito difícil nas nossas vidas, tá? Não foi uma fase fácil. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E em tudo a gente tem que dar graças, né? A Bíblia fala que em tudo dai graças. Ai, Raquel, mas dá graças pela perda? Em tudo dai graças. Eu aprendi muito. Essa fase foi um aprendizado, foi uma escola nas nossas vidas, porque enterrar um filho, gente, não é fácil. Você não sonha enterrar um filho. Nenhuma mãe sonha. Mãe que quer, que deseja, não sonha isso. Um pai não sonha isso. E assim como Ana na Bíblia orava e intercedeu por Samuel, eu orei. Eu clamei, chorei, jejuei. E eu falava, Senhor, eu quero um filho. Me dá um filho. E Deus atendeu as minhas orações. Engravidei do Lemuel. Foi uma gravidez, assim, muito esperada, muito desejada. Quando o Lemuel nasceu, vou confessar para vocês que eu ficava 24 horas vigiando meu filho. Porque eu tinha muito medo de perder. Eu ficava colocando a mãozinha assim, para ver se ele respirava. Eu olhava ele dormindo. E a sensação de ser mãe, gente, é uma sensação muito boa. Quando eu olhava ele no berço, eu falava, gente, ele é meu, Deus me deu. Deus me deu. E eu não acreditava, sabe? Eu não acreditava. E quando o Lemuel tava com 2 anos e 2 meses, aí eu falei pro Luciano assim, Luciano, eu quero ter filhos perto um do outro. Porque meu desejo era que eles crescessem juntos, unidos, amigos, brincar, né, quando criança. Eu sou filha de pais que têm 6 filhos, minha família é grande. E eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância, nós brincava, meus irmãos, nós somos muito unidos, sabe? A gente cresceu nessa união. E eu queria que os meus filhos fossem assim também. Eu queria que eles crescessem e fossem assim, unidos, né? E quando o Lemuel estava com 2 anos, 2 meses, eu engravidei do Isaac. Foi uma gravidez difícil. Tive pré-eclâmpsia já no começo da gravidez. No nascimento do Isaac eu tive o eclâmpsia. Eu quase morri. Eu não morri, gente, porque não era a hora, Deus não permitiu. É aquilo, Deus que dá a vida, é Ele quem tira. E eu fiquei com muito medo de perder o Isaac também. E foi da mesma forma, gente. Eu ficava vigiando o Isaac. Punha a mãozinha pra ver se ele respirava. Uma tosse que dava, eu já corria. Eu sou uma mãe protetora, sou uma mãe coruja, sumidíssima. Porém, eu sou uma mãe que sempre dei liberdade para os meus filhos de chegar, conversar. Eu eduquei eles assim. E outra coisa que eu vou falar para vocês também. Nunca bati. Nunca bati nos meus filhos. Raquel, mas... Não, gente, eu nunca bati porque eu e o Luciano decidimos criar assim. De uma forma, colocava de castigo, tinha o castigo... Sentava e conversava, falava por que eu tinha dado castigo para não fazer mais. E foi uma tarefa assim, que foi fácil. Eu acho que não foi tão difícil, sabe? Lógico, criança faz as artes. Coisas de crianças, eu fiz isso, você fez isso. Quem não fez uma arte na vida? Mas essa era uma decisão que eu e meu esposo tinha tomado, de nunca bater, sabe? E... às vezes eu chamava atenção e o Lemuel, principalmente o Lemuel, ele chorava.
Porque pensava tipo assim, nossa, eu fiz uma coisa muito errada. E ele chorava, ficava caladinho e chorava. E hoje eu olhando, gente, eu olhando os meus filhos, eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio de ser mãe. Aquilo que eu falei pra vocês, não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa que eu mais amo cumprir na minha vida, né? Que é a tarefa de ser mãe. A gente é médica, psicóloga, a gente é professora sem saber nada. Deus é tão perfeito que Ele ensina a gente a ser mãe. Eu sempre orava pedindo a Deus sabedoria para me educar meus filhos, para me ter aquela convicção de que eu estava fazendo a coisa certa com eles. E até hoje eu peço isso a Deus, que me dê sabedoria. Hoje eles estão adultos, né? O Lemuel tá com 22 anos, gente, o Lemuel tá com 22 anos, parece que foi ontem que eu vi ele nascendo. E o Isaac com 19 anos. Se o Mateus estivesse aqui comigo, hoje ele estaria com 24 anos. Um filho, gente, presta atenção, um filho não preenche o outro filho. O Mateus era o Mateus, o Lemuel é o Lemuel e o Isaac é o Isaac. E hoje eu olhando por tudo que eu passei, aquilo que eu falo para vocês, em tudo dai graças. Eu agradeço a Deus, né? Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, pelo dom de ser mãe. Por eu ter sentido na minha barriga um ser que mexia, que eu falava, eu olhava pra minha barriga e falei, gente, como pode, né? E quando nasce, que a gente olha, a gente pensa assim, meu Deus, como que coube dentro da minha barriga? A obra divina, ela é perfeita, ela é uma coisa assim, maravilhosa. Deus é perfeito demais. E até hoje o Lemuel, mas o Isaac me ensina muitas coisas. Muitas vezes a gente tem que ensinar para os nossos filhos, mas muitas vezes é os nossos filhos que nos ensinam. Os nossos filhos nos ensinam a ser mães, ser pessoas melhores, ter mais empatia. Ele ensina isso, os nossos filhos. Se a gente parar e observar, eles nos ensinam isso. Então, assim, esse ano, meus filhos já estão na faculdade, já não moram mais comigo, foram embora. Quando o Lemuel foi embora, ele foi embora com 14 anos, Gente, eu chorei demais. Chorei muito, dei trabalho pro Luciano. Eu não aguentava, gente, eu chegava no quarto dele, eu abraçava o travesseiro e eu chorava, mas eu chorava. Mas chega uma hora, gente, que a gente tem que abrir a gaiolinha e deixar os passarinhos voar. E essa fase é difícil, muito difícil. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu sempre deixei meus filhos livres para eles escolherem o que eles queriam ser, né? Do estudo para a vida. Ensinei os valores familiares, valores bíblicos. A Bíblia fala só, ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. E eu caminhei com eles nesse caminho, ensinando para eles. Eu e o pai deles, né? E ser mãe hoje, para mim, é uma realização do maior milagre de Deus, que é o milagre da vida, que para mim é o maior milagre de Deus. E nesse vídeo hoje, eu quero falar para os meus filhos que eu amo eles demais, demais. Que eles é o meu melhor. Eles são o meu melhor, né? E o que eu peço a Deus é que continue abençoando o caminho deles. Eu sei que eles não vão voltar mais assim, a voltar pro ninhozinho igual era, né? As minhas asas protegendo. Mas a proteção do Senhor, ela vale muito mais. Quando eu pedi pro Mateus,
eu achava que eu podia tudo. E quando eu tive o Lemão mas Isaac, eu ficava com muito medo. Aí um dia Deus falou pra mim assim: Raquel, antes deles serem seus, eles são meus. E eu aprendi que os meus filhos são de Deus, antes deles serem meus. Isso que me conforta, que os meus filhos são de Deus. E oro pelo casamento deles, para Deus abençoar a parceira deles, que eles possam respeitar as parceiras, né, de vida deles. E cada dia é um ensino diferente, gente. Deus me dá uma sabedoria diferente para ser mãe, a educar meus filhos. Agora eu vou falar para minha mãezinha. A minha mãe, gente, a minha mãe é guerreira demais. Pensa numa mulher guerreira, é minha mãe. Minha mãe foi mãe de 8 filhos. Minha mãe perdeu 2 também, né? E teve o Adriano, o Rogério, o Sidney, o Henrique, eu e a Sara. E minha mãe foi uma mulher que lutou muito. Minha mãe não foi uma mulher que trabalhava fora, mas ela foi do lar. Mas sabe aquele versículo assim, a mulher sabe edificar a casa? Minha mãe foi muito sábia. Minha mãe soube edificar a casa dela. Minha mãe soube fazer o papel de mãe. Ela nos educou para ser filhos e honrar. A Bíblia fala assim, ó, honra seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Isso é uma promessa divina, é uma promessa de Deus. E eu levo muito a sério essa promessa na minha vida, em honrar meus pais, em honrar minha mãe. E hoje, nesse dia, eu tenho prazer de honrar minha mãe, né? De olhar para ela e falar, ela é uma guerreira, uma vencedora. Ela soube cumprir o papel de mãe. E eu amo a minha mãe, gente. Eu amo demais ela, sabe? Vai ser o primeiro dia das mães sem ela aqui. Ela vai estar lá na Itália com a minha irmã. Eu sei que ela tá muito feliz, porque muitos anos sem passar com a Sara, que é a caçulinha dela. Então, assim, eu sei que ela tá muito feliz com isso. E é isso, gente. E aqui eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Aquelas que ainda não são mães, que desejam ser mãe. Que possam ter sabedoria. Pede a Deus. Aquelas que têm medo, Deus tira o medo. Aquelas que têm aquela coisa que isso é de mãe, né? Aquela coisa assim, gente, eu não vou dar conta. Gente, Deus é perfeito. Ele nos dá capacidade de dar conta do papel de ser mãe. Ele vai te capacitar. Assim como capacitou várias mulheres na Bíblia, como capacita várias mulheres hoje em dia. Ele nos capacita para isso, gente. Porque isso não é de nós, é um dom divino, é de Deus. Não tem como ser de nós, o ser humano. É um dom divino. Então eu quero desejar para todas as mamães um feliz Dia das Mães. Para as mamães que estão aí de primeira viagem, que tá nessa insegurança de ser mãe, Deus vai te ajudar e você vai ser uma boa mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Beijos.